antifeminismo existe porque o feminismo existe. Então, se nós conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras pautas que também me interessam bastante. Eu sou antirrevolucionário. Nesse sentido, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora. Escreve, fica mais lindo. Vamos definir começar. feminismo? Vamos Eu acho que definir como o- eu sou uma antifeminista, eu preciso me posicionar contra alguma coisa, né? Tá. Então é preciso definir primeiro o que é feminismo. Acho que você pode defender seu lado. E eu Ok, defendo o meu. perfeitamente. Então tá bom, Ana, 5 minutos, vamos lá. Não, ela começa, Eu acho. vou começar porque eu sou input pra ela, entendeu? Tá bom. Então, eu defino o feminismo, pelo menos a gente entende, enquanto um movimento social que começou durante o iluminismo, sob uma política liberal. Esse movimento, em determinado momento, ele se ramificou, ele teve um sentido rizomático, e a partir desse mesmo tronco, dessa mesma origem, inúmeras outras vertentes foram surgindo e elas se tornaram também rivais entre si. Uma coisa que eu acho que é muito importante sempre da gente pontuar é que, para uma determinada vertente nova do feminismo surgir, as anteriores, elas não precisaram morrer. Então, muito pelo contrário. As feministas marxistas, para que elas surgissem, as feministas liberais não tiveram que morrer. Muitíssimo pelo contrário, elas continuaram convivendo, inclusive sendo opositoras umas das outras. Eu também defendo, ou pelo menos eu defino o feminismo, na verdade, eu diria que fazendo uma analogia ao Michael Oakeshott, no livro chamado On Being Conservative, em que ele diz que o conservadorismo, ele não é uma tese, ele não tem uma tábua de mandamentos em que todos os conservadores precisam seguir. Na verdade, é mais uma posição, é uma atitude. Seria, de certa forma, uma posição de ceticismo em relação às soluções racionalistas criadas pelos seres humanos, mas se fundamentando mais pelo empirismo passado através das gerações. E eu poderia dizer que o feminismo, na verdade, ele é uma atitude de se debruçar sobre problemas femininos ou das mulheres ou problemas sobre gênero. A forma como nós desenvolvemos, como nós tentamos interpretar determinados problemas e também buscar as soluções é totalmente diferente, a partir de determinadas vertentes, como a feminista liberal, marxista, ecofeminista, anarcocapitalista, das cristãs, das muçulmanas, enfim. E eu acho que é importante a gente pontuar de que o feminismo, enquanto um movimento só, ele não existe. E eu acho que é uma posição, eu diria até mesmo gananciosa da Ana, em querer determinar como o feminismo é, no geral, quando, na verdade, o ideal, na minha percepção, seria tentar derrubar específica tese, por exemplo, ou determinada autora, um determinado posicionamento. Porque eu entendo que isso, na verdade, é tentar dar um passo maior que a perna, em querer dizer que o anarcapitalismo, no geral, não funciona, o liberalismo, no sentido geral, não funciona, devido a determinados posicionamentos, como, por exemplo, fazendo uma analogia, a homeopatia. Eu considero que a homeopatia não funciona, ela é ineficiente. Mas ela está, de certa forma, dentro do que a gente considera como medicina. Só que não faz sentido dizer que a medicina, no geral, ela é ilegítima, ela não funciona. Homeopatia, pseudociência, não funciona, mas ainda assim não é o suficiente pra gente justificar e dizer que a medicina, no geral, é ruim. Então, eu gostaria de entender como a Ana entende exatamente o feminismo e por que ela considera que o feminismo ele pode ser resumido somente a partir de uma perspectiva. Beleza, vamos Legal. lá. 5 minutos, Ana. Bom, a definição que a Spectrum nos deu sobre conservadorismo é interessante, realmente. O Oakeshott fala sobre isso, mas eu vou citar o Roger Scruton, que você disse que gosta, e eu gosto também. O Roger Scruton diz que o conservadorismo, na verdade, é uma consciência de que coisas valiosas, coisas importantes demoram para ser construídas, mas podem ser facilmente destruídas. É por isso que o conservador, e não estou necessariamente discordando do que a Glenda disse, mas é por isso que o conservador, ele pensa, quando um movimento propõe a destruição completa de uma instituição, de um modelo ou de um conceito, ele é um movimento perigoso, porque vai trabalhar com a proposição hipotética de um futuro melhor que ele não consegue demonstrar. Uma outra diferença bem importante entre o conservador e o revolucionário, que é por isso que eu sou antifeminista, porque para mim o movimento feminista é mais um movimento revolucionário, uma definição importante é que o conservador se pauta, como a Glenda mencionou, na experiência passada, né? Na experiência, evidentemente, do que já passou, do que já funcionou, e prefere a posição mais segura de optar por resultados já comprovados. Enquanto que o revolucionário faz todas as suas proposições de mundo, de conceitos, de mudanças, de políticas públicas em um futuro hipotético, né? Então, ele se baseia na hipótese
de que se houvesse igualdade plena entre homens e mulheres, coisa que nunca houve, então o mundo seria assim, seria melhor. Se nós conseguíssemos fazer tal coisa, então, coisas que não foram comprovadas até agora. Então, basicamente, o motivo pelo qual eu consigo dizer que o movimento feminista poderia ser definido com uma espinha dorsal, é o termo que eu uso no meu primeiro livro, Feminismo, Perversão e Subversão, é que todo movimento, todo espectro, ainda que seja muito grande, todo espectro político, ainda que seja muito grande, ele tem que ter uma definição essencial. Então, por exemplo, a direita e a esquerda, tem muita gente na direita no Brasil, mas existem, através da dialética, você consegue definir que a esquerda defende A e a direita defende B. Então, por mais que existam muitas direitas, muitas formas de pensar a direita, muitos países que pensam a direita e a esquerda, eles têm alguns elementos em comum, e um desses elementos em comum é isso. O feminismo, para mim, se baseia em propostas de políticas públicas fundamentadas em um futuro hipotético não comprovado. Por isso é um movimento revolucionário. Então, o movimento feminista, concordo com a Glenda, é um movimento político e social. Um movimento político e social revolucionário. E, portanto, é impossível ser conservador e feminista. Então, se alguém disser que é cristão e feminista, só se for um cristão não conservador. E aí a gente poderia discutir isso, seria uma outra briga. Pois bem, a Glenda também falou que ela se considera liberal feminista. Eu tenho um problema com esse termo que consiste no seguinte: o marxismo, quando surge, ele casa muito bem com o feminismo, porque o feminismo é uma proposta, de certa forma, coletivista, que pretende representar todas as mulheres. Para mim, todo movimento, para mim não, e para qualquer conservador, todo movimento político que pretende representar um grupo de pessoas, ele tá, de certa forma, mentindo para as pessoas, porque eu não tenho como representar todos os trabalhadores, todos os estudantes, todas as mulheres, todos os negros. Exemplo claríssimo disso é que Thomas Sowell é um anticotista, um economista que tem 40 livros publicados e é contra cotas. E o movimento negro cotista não abarca Thomas Sowell. Assim como o movimento feminista revolucionário não abarca as mulheres conservadoras. E o meu questionamento inicial, não é uma afronta, mas o meu questionamento inicial à definição da Glenda, de que ela é uma liberal feminista, como é que ela concilia o fato de ser liberal com defender um coletivo, que é o coletivo de mulheres, e não os indivíduos, que é o que pressupõe, então, o liberalismo. Pois bem, então, por que eu sou antifeminista? Porque sou conservadora, sou cristã, e acredito que, com base nos princípios e valores que eu defendo, é preciso me posicionar contra algumas coisas. Todo cristão, em essência, todo conservador, em essência, terá que ser anti várias coisas, né? Anti-cotas, antifeminista e assim sucessivamente. Então, o antifeminismo não tem dono, mas é um movimento que surge assim, sempre que surge o feminismo, surge o antifeminismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande referência foi a Phyllis Schlafly. Onde que tá o tempo? Eu tô contra... Já foram 5 minutos. Ah, tá, perdão. Então, é isso. Não, conclui, vai. Pode terminar. Bom, Que pode passar um pouco. Obrigada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Phyllis Schlafly, que era uma política, uma mulher que trabalhava com política, uma teórica política, que acabou se tornando a líder do movimento antifeminista, porque o movimento precisava de uma liderança para pontuar as propostas do feminismo. Então, realmente, o antifeminismo existe porque o feminismo existe. Então, se nós conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras pautas que também me interessam bastante. Certo, vamos lá, Glenda. Poeira, então tá bom. Primeiro, eu confesso que eu achei um pouco estranho, né? Porque ao mesmo tempo que o Roger Scruton, ele considera que determinados movimentos, eles, enquanto divergentes, eles são perigosos, em contrapartida, é um problema que haja um movimento coletivo, que represente algumas pessoas. Me parece algo natural que hajam determinados grupos que pretendam representar os interesses de determinadas pessoas. E essas pessoas, evidentemente, vão ter necessidades, vão ter problemas compartilhados. Então, nós podemos usar o caso dos deficientes físicos, dos idosos, dos autistas. Naturalmente, essas pessoas, elas vão ter, sim, as suas divergências, como tu mesmo pontuou, o caso do Thomas Sowell, que eu gosto muito dele. Ele não concorda com inúmeros posicionamentos e teses do movimento negro, o que eu acho extremamente saudável e natural. Eu acho que é o ideal que esses movimentos, eles tenham essas divergências, que possuam essa liberdade para se manifestar. A questão é, existem determinadas pessoas com necessidades específicas, elas compartilham de determinados problemas e, naturalmente, algumas pessoas irão se organizar para representar e conquistar determinados direitos ou, pelo menos, formas de compensar algumas injustiças na sociedade. Logo, de qualquer forma, eu também não acho que todas as mulheres têm que se dizer feministas. Eu não vejo nenhum problema, inclusive, essa é uma coisa que eu sempre digo, que para mim o mais importante
é que uma pessoa ela tem uma postura feminista de independência, emancipação, liberdade e responsabilidade, e menos dizer-se feminista. Eu gosto muito de uma frase que é: a gente precisa mais de budas e menos budistas. Então eu acho que muito melhor do que termos feministas são mulheres emancipadas, inteligentes, bem formadas, intelectualmente honestas e agindo enquanto o que a gente poderia entender como um ideal de uma feminista. Outra coisa aqui que a Ana comentou sobre, em relação ao movimento feminista, ele ter uma tendência ou uma origem revolucionária. Bem, primeiramente, digamos que realmente, tá? Eu vou conceder esse ponto pra você. Digamos que o feminismo tem uma origem revolucionária, que é uma coisa que eu discordo. A gente também não pode se prender ao que eu entendo como falácia genética. Falácia genética é consistir ou entender que algo é ruim devido à sua origem, embora alguns benefícios tenham advindo de uma origem contestável. Então a gente pode usar, por exemplo, em relação à guerra. A guerra, ela, não raramente, né, ela destrói civilizações, inúmeras pessoas morrem, mulheres são estupradas, mas alguns avanços tecnológicos, até mesmo acordos internacionais que melhoram a vida das pessoas e aprofundam e acabam causando certas intimidades entre nações, vêm da guerra. E eu não posso dizer necessariamente que esses frutos advindos da guerra são ruins, embora a guerra seja ruim. Então a gente não pode se prender no que a gente entende como falácia genética. Considerando que, hipoteticamente, o feminismo tivesse realmente uma origem revolucionária. Existem inúmeros benefícios e conquistas efeitos do feminismo, embora existam inúmeros outros problemas, equívocos, divergências, o que é totalmente natural. Outra coisa que eu acho importante pontuar aqui, eu não sou eu sou antirrevolucionário. Nesse sentido, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora, e eu vou usar justamente do conceito do Roger Scruton em relação ao que ele entende como conservadorismo, que é o que ele entende como amor pelo real. É o amor por as coisas que já existem e que nos proporcionam segurança, liberdade, paz dentro da sua casa, o conforto, todas as coisas que já foram conquistadas e se estabeleceram e que promovem a produtividade e o florescimento humano. Então, inúmeras conquistas do feminismo hoje nos permitem, por exemplo, estarmos aqui discutindo o sufrágio universal e inúmeras outras conquistas que depois a gente pode discutir a respeito disso. Então, portanto, eu sou extremamente apegada com essas conquistas, que inclusive poderiam ter vindo de outros movimentos, não necessariamente feministas, mas que nos permitem estarmos aqui e termos inúmeras liberdades, conquistas e possibilidades. Então, acima de tudo, eu acho que é muito importante a gente pontuar que existem coisas muito boas que o feminismo conquistou, não necessariamente todas, existem efeitos colaterais extremamente negativos, mas que por causa desses efeitos eu sou conservadora e eu faço o possível para que esses direitos se mantenham. Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância e você ganha uma revista. Eu posso ser a feminista mais hipócrita na face da Terra, mas ainda assim, o meu feminismo ou os meus posicionamentos não estarão certos ou errados advindos disso. Escreve, fica mais lindo. Tá, primeiramente, eu reitero em relação ao que eu comentei anteriormente, eu realmente não entendo porque que a Ana tem essa insistência de não reconhecer alguns frutos bons do feminismo da mesma forma que ela reconhece os frutos bons do conservadorismo. Eu considero talvez uma certa implicância com o feminismo, e eu não estou aqui me colocando como uma advogada do feminismo ou de todas as feministas e de todas as atrocidades que eventualmente elas devam ter defendido. Tanto é que nós temos inúmeros casos de conservadores que defenderam também a manutenção do apartheid na África do Sul. Nós temos casos de conservadores que também se posicionaram ainda a favor da manutenção da Jim Crow. Nós temos também conservadores que defenderam a manutenção da escravidão no Brasil. Mas eu não estou dizendo que o conservadorismo é, em essência, um defensor da discriminação racial, que em essência ele é defensor de injustiças raciais, que ele é defensor da manutenção de uma condição de submissão da mulher diante da sociedade, ou de perseguição, ou de uma execução sumária contra LGBTs. Eu não considero que o conservadorismo é isso. Muitíssimo pelo contrário. Como eu já falei anteriormente, eu sou uma admiradora de inúmeros autores e teses conservadoras. Só que, por algum motivo, a Ana, ela não consegue reconhecer que, embora, como eu já falei anteriormente, nós possamos ter compartilhado
determinadas causas com outros grupos, o feminismo ele foi um pioneiro e um catalisador de determinados assuntos e pautas. Outra coisa, ela comentou da Berta Lutz. Ah, porque a Berta Lutz ela apoiou o crime de honra do passado. Bem, mas a gente tá falando de uma feminista de primeira onda. Os valores culturais desse período eram outros em relação à segunda onda, que foi quando começou essa discussão acerca de não haver legitimidade em defesa da honra. Primeira onda foi uma determinada defesa, a segunda onda foi outra, em que houve realmente um aprofundamento de determinados assuntos, inclusive sobre o assédio sexual, inclusive sobre o estupro marital. Outra coisa, ela comentou sobre o estupro marital, de que havia, enfim, uma permissividade dentro do casamento sobre o estupro que foi entendido dessa forma, né? Que as feministas, elas entendem dessa forma. Não, a questão é que esse aspecto, ele é muito relevante em relação aos valores culturais que estavam estabelecidos nesse período. Existia o conceito sobre dever conjugal. Entre os deveres conjugais, significava que o homem tinha que prover para a mulher, e a mulher, ela deveria também fazer sexo com esse homem. Ambos. E manter também relações que proporcionassem filhos e descendentes. Esses eram os deveres conjugais, independentemente da mulher querer ou não. Então, veja que esse tipo de vagueza acerca dos deveres conjugais possibilitavam, alternativamente, interpretações que legitimavam essas violências relativizadas dentro do casamento. Então, pode ser que no período em que essas leis foram concebidas tivessem tido realmente as melhores intenções, baseado nas melhores teses, com os melhores sentimentos. Mas se não há realmente uma especificidade dentro dessa lei, as pessoas interpretam como elas querem, além de que não há uma legitimidade social e cultural se colocando contra esse tipo de ato. Tanto é que existem ainda, assim, inúmeras pessoas que consideram que determinados atos dentro do casamento, eles são necessariamente aceitáveis, porque afinal, é um casal. Afinal, essas pessoas, elas aceitaram implicitamente determinadas atitudes mútuas dentro do casamento. Portanto, se um homem insistir em fazer sexo com a esposa e ela resolver reclamar em relação a isso, talvez, enfim, fazer uma denúncia, algumas pessoas vão dizer, mas vocês são casados? Naturalmente, ele tem direito sobre você e tu também tem direito sobre ele, certo? Então, assim, vamos considerar que tudo isso era estabelecido em um período muito anterior ao nosso, em que hoje nós entendemos como inaceitável. No período em que essa lei ainda estava em vigor, as pessoas entendiam naturalmente que sim, a mulher tem o dever conjugal de fazer sexo com o seu marido. E o marido também. Não, tudo bem, mas a gente tem que considerar outros aspectos de natureza biológica também, que essa é uma coisa que você gosta de falar bastante, que é uma coisa que eu também assumo. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, por exemplo. O homem tem muito mais testosterona do que a mulher. Portanto, ele tem muito mais desejo do que ela. O homem, sexualmente, ele é muito mais disponível e acessível aos desejos de uma mulher, certo? Porque ele tem muito mais vontade do que ela. Naturalmente, ele vai exigir fazer mais sexo com essa mulher do que o que essa mulher vai exigir fazer sexo com ela, certo? Além de que, enfim, mesmo em casos em que havia casamento, algumas pessoas, né, acabavam enxergando com maus olhos uma mulher que gostava realmente de fazer sexo, inclusive com o seu próprio marido. Mas o meu ponto é que, se os homens, eles têm um capital erótico muito mais baixo, muito mais acessível, por quê? Porque ele tem mais testosterona, ele vai exigir sim, ele vai querer, ele demanda mais sexo do que a mulher. E um homem, ele é mais alto, ele é mais forte, ele tem mais desejo e, portanto, naturalmente, ele vai ter sim uma maior disposição de fazer sexo com essa mulher. E nós também temos que considerar os aspectos naturais e evolutivos de como é muito mais traumático uma mulher ser tocada por um homem desconhecido ou até mesmo em relação ao seu próprio marido do que uma situação inversa. Eu posso passar a mão nas partes íntimas de um determinado homem desconhecido e ele não vai se sentir tão traumatizado e mal em relação a isso, tanto quanto eu vou me sentir na mesma situação, em que eu vou me sentir ameaçada, humilhada, degradada, em uma situação que, infelizmente, eu nunca mais vou poder recuperar a situação anterior, antes de eu ter sido abusada. Então, veja que, embora, em termos igualitários, existia, sim, esse direito mútuo sobre o homem e a mulher, inversamente, na prática, a gente sabe que os efeitos de um toque indesejado para uma mulher é muito mais grave, e que o homem, ele tem muito mais desejo devido à testosterona e demanda muito mais da sexualidade da mulher do que inversamente. Além de que ela tem muito menos possibilidades de se defender, de se posicionar contra
ainda mais considerando o tipo de cultura estabelecida no passado, em que havia, sim, aquele conceito sobre deveres conjugais e, portanto, de relativização do estupro. Porém, eu reitero que não significa que outros movimentos não poderiam ter desenvolvido acerca disso, mas fatalmente foram as feministas que realmente se debruçaram sobre esses assuntos a respeito da relativização. Outro momento sobre essa questão da defesa legítima da honra. Bem, eu não estou aqui, mais uma vez, para defender o posicionamento de feministas do passado. Eu sou contra, simples assim. Se existiram feministas do passado que apoiaram determinadas mulheres, que foram e assassinaram determinadas pessoas com esse mesmo tipo de justificativa, sinto muito, eu sou contra e evidentemente, da mesma forma que o conservadorismo ele se atualiza e ele se adapta ao longo das décadas, a mesma coisa acontece com o feminismo. Existem inúmeras teses de feministas que eu discordo, existem outras que eu concordo, existem atitudes de feministas que eu concordo e outras eu discordo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que a Ana trouxe aqui, em relação à vida pessoal da Meryl Wollstonecraft, né, de que no início ela era virgem, que ela era bobinha, tolinha, etc. Tem uma parte aqui na introdução do livro da Ana que eu acho muito importante pontuar. Ela diz: eu entrego essas páginas sabendo que minha vida pessoal será vasculhada, sem sombra de dúvida caluniada, difamada e muito raramente avaliada com justiça ou misericórdia. Imagino todos os meus erros do passado sendo descobertos, distorcidos e alarmados. Prevejo que serei acertadamente questionada pelo meu divórcio e precipitadamente condenada por causa dele. Serei classificada como hipócrita porque continuo considerando a separação de um casal um dos maiores fracassos humanos. Primeiramente, eu honestamente não vejo o divórcio da mesma forma que você. Definitivamente não considero um dos maiores fracassos que uma pessoa pode cometer. Mas veja bem, da mesma forma que eu não considero justo analisar as teses da Ana pela vida pessoal dela, eu também não acho justo analisar os posicionamentos e as teses da Meryl Wollstonecraft devido à vida pessoal dela. Ah, porque ela se relacionou com um revolucionário. Ah, porque ela era virgem. Ah, porque depois ela era adúltera. Ah, porque ela não cuidava dos filhos. Isso e aquilo. Eu posso usar até o caso da Phyllis mais uma vez. Ela era uma mulher casada com vários filhos e ela ficava rodando os Estados Unidos inteiro falando mal do feminismo enquanto o marido dela ficava em casa, cuidando dos filhos deles, junto com babás. Então, veja, eu acho que o conservadorismo e o antifeminismo da Phyllis é errado por causa da vida pessoal dela? Não. E isso inclui também o aspecto do feminismo. Eu posso ser a feminista mais hipócrita na face da Terra, mas ainda assim, o meu feminismo ou os meus posicionamentos não estarão certos ou errados advindos disso. E eu gostaria de entender por que esse tipo de justiça que você demanda em relação à sua vida e também em relação às suas teses é necessário, é válido, é intelectualmente honesto, mas não em relação a inúmeras outras feministas que cometeram equívocos e imoralidades. Perfeito, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque a primeira vez que você falou desse assunto, você disse que... mas a Ana também foi hipócrita, porque ela disse que era contra o divórcio e depois se divorciou. Não, é bem importante falar que eu escrevi contra o divórcio depois de ter me divorciado, não antes. E quando a ministra Damares diz que defende a cota para trans, ela não é nem liberal e nem conservadora. Ela se sintoniza perfeitamente ao pensamento marxista, ao pensamento identitário. A Ana disse que ela é anti-ideologia, no geral, né? Mas me parece que ela é adepta de uma ideologia que se diz anti-ideologia. Escreve, fica mais lindo. Tá. Manda bala. Primeiro, eu acho que tu não entendeu muito o meu argumento sobre a questão da hipocrisia da vida pessoal. Eu penso que da mesma forma que tu ter se divorciado é irrelevante para a defesa da sua tese sobre ser aceitável se divorciar ou não, a mesma coisa serve para Mary e para inúmeras outras feministas em relação ao feminismo. Se a Berta Lutz, no passado, ela defendeu a defesa da honra, como tu mesmo trouxe, e hoje em dia não tem mais feministas que defendam isso, isso também corresponde ao fato de que a moral se desenvolve, da mesma forma que você mesma trouxe. Então, as feministas, elas não mais se identificam com a legítima defesa da honra, da mesma forma que os conservadores de hoje não se identificam mais com a discriminação racial da Jim Crow ou do apartheid na África, ou em relação à escravidão do Brasil no passado. Da mesma forma que as feministas, elas se desenvolveram e mudaram de ideia em relação a inúmeras teses, inclusive eu, honestamente, nunca vi nenhuma feminista defender a tese da legítima defesa da honra em um livro, teoricamente, os conservadores também, eles mudaram de ideia. Então, veja, se eu não posso definir o conservadorismo como um movimento ilegítimo, devido ao fato de que inúmeros conservadores já defenderam teses absurdas em relação à condição humana,
Por que eu acho que é relevante me posicionar assim em relação ao movimento feminista? Não me parece realmente muito justo. Outra coisa, eu não acho que os conservadores, eles não foram responsáveis por barrar as cotas trans atualmente, porque a Damares, por exemplo, ela é favorável às cotas trans. Então, veja, não é porque há a existência de determinadas divergências ou dissidências que necessariamente o conservadorismo não é responsável, da mesma forma que o feminismo não é responsável. E a Ana, ela disse que desde o Código de Hammurabi havia essa posição acerca do estupro. Mas, veja bem, eu vou, mais uma vez, explicar, talvez, com outras palavras, o que eu já comentei anteriormente. Inclusive, a Ana também já reconheceu. A moral, ela se desenvolve e ela vai se tornando cada vez mais específica, também devido ao nível de complexidade que a civilização vai adquirindo ao longo do tempo. No passado, ok, o estupro era mal visto, mas em casos muito específicos. O estupro ele nunca foi defendido de modo indiscriminado. Eu nunca defendi isso. E se tem alguma feminista que tem esse posicionamento, ela está errada, definitivamente. A questão é, o que havia uma relativização do estupro. Então, estuprar uma mulher na guerra era aceitável. Estuprar a mulher no casamento era aceitável. Estuprar uma mulher que não tinha marido ou uma prostituta, mulheres que não tinham proprietário porque elas eram tratadas feito cabritas, propriedade, extensão dos homens da família, era aceitável. E isso não é segredo para ninguém. Antropologicamente é possível perceber isso, historicamente existem inúmeras evidências e dados históricos acerca de que a moral acerca da interpretação da violência sexual foi se desenvolvendo. E aí eu pergunto para Ana, especificamente, qual outro grupo feminista, aliás, qual outro grupo político, ou teórico, ou autor se debruçou tanto sobre esse assunto exaustivamente ao ponto de cansar as pessoas acerca disso, como as feministas? Porque, veja bem, mais uma vez eu reitero, não acho que as feministas elas são perfeitas em suas interpretações acerca dos fenômenos sociais, acerca do posicionamento dos homens na sociedade, do status social, sobre o patriarcado, se existem diferenças entre homens e mulheres ou não. Meu posicionamento, ele é muito mais pragmático e eu tenho compromisso com a verdade, não com ideologias. E eu não estou defendendo as feministas num geral. Mas se inúmeros conservadores cometeram atos imorais ou certas atrocidades, defenderam essas atrocidades, e ele não é desqualificado, por que que isso serve para desqualificar o feminismo? E eu tenho um exemplo, Edmund Burke. O Edmund Burke é o pai do conservadorismo, mas ele aprovou e apoiou a Revolução Americana. E eu estou dizendo que ele deixou de ser conservador por isso? Que ele deveria reformular os seus posicionamentos acerca do conservadorismo por causa disso? Não. Eu penso que esses aspectos específicos, eles devem ser debatidos invariavelmente através da lógica e da razão, separadamente, independentemente daquela pessoa agir assim ou ela agir assado, dela ter se divorciado ou não, dela ter defendido o crime da honra ou não. O que importa especificamente é a defesa racional e lógica argumentativa através de evidências científicas e históricas para realmente verificarmos isso é melhor ou pior para as pessoas. Então, não importa se algumas feministas apoiaram o voto ou não, se algumas feministas apoiaram a defesa da honra ou não. Simplesmente, se essas mulheres defenderam determinadas teses que hoje nós consideramos absurdo, tudo bem, elas estavam erradas. Mas o feminismo em si não vai estar errado por esses motivos. E eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que ele não está errado por esses motivos. Bom, Pois bem. vamos lá. Continuar? Pode continuar. Então, agora você falou uma coisa boa, você citou a Damares. Veja bem, é por isso que você precisa ter um conceito sobre o que é ser conservador. Porque senão eu não poderia dizer o que eu vou dizer agora. Damares, em diversos dos seus posicionamentos, não é conservadora. Não age como uma conservadora. E só é possível dizer isso porque o conservadorismo tem pilares que ela não está respeitando. Quando a ministra Damares diz que defende a cota para trans, ela não é nem liberal e nem conservadora. Ela se sintoniza perfeitamente ao pensamento marxista, ao pensamento identitário. Por que eu posso dizer isso? Você sabe que o liberal é contra cotas, não é? O liberal é contra cotas, ou não? Sim. Em tese. Então, ela não poderia nem como se posicionar nem como liberal, tampouco como conservadora. O conservador nem precisa dizer que é contra cotas. Mas mesmo se ela fosse somente uma liberal de direita, ela não poderia dizer isso que ela disse. Só que ela tem direito de ser incoerente. E por que ela tem direito de ser coerente? Porque todo ser humano é ser humano. Agora, se a incoerência dela se vincula estritamente a
as suas teorias políticas, que a Damares não tem livro, aí não daria pra gente avaliar, mas se o seu comportamento pessoal se vincula ou deslegitima a sua teoria política, nós podemos sim fazer um balanço sobre isso. Nós temos aqui atrás um grande livro aqui, ó, que você tá lendo aqui, Júnior, não sei se você já leu, do Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade. Você disse que ama, que adora o Thomas Sowell. O Thomas Sowell é um cara que faz isso também, além do Michael Jones. Ele pega a biografia do cara e diz, bom, por que você acredita nisso e não faz isso que você acredita? Eu posso dar uma resposta muito fácil pra isso sobre o divórcio. O divórcio é unilateral. Eu não posso escolher amarrar o meu marido e dizer, vai ficar aqui amarrado do meu lado. Mas se eu pudesse, eu seria contra o divórcio sem causa. Ele teria que alegar em juízo um motivo válido pra não estar comigo. Então você veja, o próprio feminismo que tornou o divórcio algo assim tão banalizado ao ponto de eu, inclusive, ser vítima da banalização dele. E por isso que eu sou contra. Assim como se eu for assaltada por um trombadinha drogado, eu vou dizer, por isso que eu sou contra drogas. Não é uma hipocrisia e também não é irrelevante. É estritamente relevante. Se você não achasse relevante, a gente não estava discutindo aqui o divórcio de uma pessoa específica. Certo? Então, eu gostaria de te ouvir. Como é que você concilia essa concepção de que você é contra a ideologia e, ao mesmo tempo, defender uma ideologia aqui, que é o feminismo? Então, eu acho que eu tenho que reiterar mais uma vez que eu não defendo o feminismo num geral. Eu sou uma defensora e argumento, a partir da minha razão, lógico, algumas evidências, determinados posicionamentos e determinadas pautas específicas. Então, eu não estou aqui comprando uma ideologia pronta. A Ana disse que ela é anti-ideologia, no geral, né? Mas me parece que ela é adepta de uma ideologia que se diz anti-ideologia, porque ela demonstra um posicionamento contrário, inclusive em algumas coisas que são visivelmente boas para a sociedade e que foram conquistadas pelo feminismo, seja aos trancos e barrancos, com alguns argumentos ruins, motivações e intenções ruins, inclusive aplicados por pessoas que eram equivocadas ou hipócritas, ou eventualmente dissidentes e divergentes do movimento. Eu estou, mais uma vez, aqui me posicionando que, independentemente do que as pessoas fazem na vida pessoal delas, ainda assim, inúmeros posicionamentos delas, a nível racional e lógico, pode estar correto, certo? Eu tenho inúmeros exemplos aqui. O Ronald Reagan, ele disse em um documento da Casa Branca, esses macacos não estão prontos para governar, sobre a delegação da Tanzânia. O Strom Thurmond, que foi um senador dos Estados Unidos, defensor da segregação nos Estados Unidos, disse: a segregação racial é parte da lei natural de Deus. Misturar as raças destruirá os Estados Unidos. O Barry Goldwater, senador republicano em 64, disse: você sabe, eu não tenho nenhum preconceito contra negros, mas não quero que eles venham nadar na minha piscina. Então veja, faz sentido eu tentar resumir o conservadorismo a partir de falas absurdas dessas pessoas? Eu, honestamente, acho que não. Tanto é que eu não sou anticonservador, eu tenho admiração por inúmeros autores conservadores. E mais uma vez eu reitero, se a Berta Lutz, no passado, na primeira onda do feminismo, defendeu a defesa da honra, evidentemente, a partir da segunda, isso começou a ser questionado. O feminismo se desenvolveu moralmente, da mesma forma que o conservadorismo se desenvolveu moralmente e passou a adotar algumas pautas que, inclusive, no passado eram inaceitáveis e hoje em dia a maior parte das pessoas, inclusive os conservadores, aceitam. Como, por exemplo, o direito ao divórcio. Porque antes não havia o direito ao divórcio. Isso teve que ser conquistado. Em relação, mais uma vez, à interpretação de que havia o estupro marital, em relação ao acesso à pílula anticoncepcional, a métodos contraceptivos, em relação à possibilidade do sufrágio universal, em que as mulheres podem se candidatar, serem votadas, quanto votar, são conquistas que, no passado, os conservadores não aceitavam, tudo era uma atrocidade, era um absurdo, estaria ameaçando a estabilidade da sociedade, todas as estruturas basilares, mas, hoje em dia, tudo se tornou senso comum, tá? E eu vou trazer um exemplo aqui recente, tá? Nós temos o caso do Dr. Tiago, que é membro do PL, tá? Um vereador. Ele atualmente está sendo acusado de pedofilia, tá? Em que ele abusava de uma moça a partir dos 12 anos de idade e até os 15 anos ele começou a usar essa menina de 15 anos para cooptar outras jovens para que ele pudesse abusar. E uma delas, inclusive, era deficiente. Eu não lembro exatamente se deficiente intelectual ou deficiente física. Independentemente disso, isso continua sendo atroz. A polícia conseguiu também encontrar no armazenamento das coisas dele, no computador, pornografia infantil. Faz sentido dizer que essa é a natureza do conservadorismo? O conservadorismo é isso? É o Dr. Tiago? O conservadorismo é pedofilia? O conservadorismo é crime contra crianças, contra a humanidade?
Eu não acredito que seja. Agora, porque a Berta Lutz, ela defendeu a honra, logo o feminismo é a defesa da honra? Logo o feminismo é contra a família, porque a Mary Wollstonecraft eventualmente surtou e se relacionou e se apaixonou por determinado homem? Não, eu não acho que seja isso. Eu penso que a partir do momento que você quer se posicionar acerca de um determinado movimento com suas respectivas teses, você precisa analisar essas teses especificamente, fazendo todo um caminho de evidências científicas, documentais e históricas para saber se essas teses são realmente corretas, se elas realmente são mais morais ou imorais, independentemente da vida pessoal dessas pessoas, delas terem sido hipócritas ou não. Tanto é que nós temos inúmeros casos de anarcocapitalistas que são funcionários públicos, funcionários do Estado. O anarcocapitalismo está errado por causa disso? Não acredito que seja. E, enfim, eu penso que a Ana, ela, mais uma vez, está sendo só uma implicante com o feminismo mesmo, porque nós temos inúmeros benefícios do feminismo, inclusive uma coisa que ela disse que é a espinha dorsal do feminismo, que é a chamada revolução sexual, que conquistou inúmeras coisas muito boas, sim, para a sociedade, e que não foi dependente somente da tecnologia, mas também da aceitação social. E veja bem, vamos considerar a tese da Ana que ela realmente esteja correta, de que o feminismo não teve nada a ver com a conquista do divórcio, do direito ao divórcio sem motivo. Mas a sociedade, as feministas foram extremamente importantes por propagar a permissividade do divórcio sem motivo e também por estabelecer de que sim, é possível que tu deva Posso só ou corrigir? possa se Eu divorciar. concordo que as feministas Tá. conseguiram o divórcio sem causa. Eu não disse que não, eu disse... Não, eu calma aí, disse que sim. eu criei uma hipótese, tá? Ah, tá. Eu criei uma Perdão. hipótese de que, digamos que elas realmente não tenham tido, enfim, nenhuma autoria Não, mas em elas relação a isso. conquistaram isso, né? Sim, sim. A questão é o seguinte, elas são importantes de qualquer forma por naturalizar o divórcio. E eu concordo contigo. Naturalizaram o divórcio, As feministas, sim, elas naturalizaram Então eu o reconheço divórcio, isso. tá? Mas veja bem, peraí. Você disse que eu não reconhecia nada, Mas isso eu veja bem, reconheço. isso também aconteceu com inúmeras conquistas do feminismo que, embora não necessariamente tivessem vindo diretamente de uma feminista específica ou do movimento feminista especificamente, mas que elas também foram responsáveis por naturalizar, como, por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional. Uma tecnologia que fez muito pela vida das mulheres em relação ao planejamento familiar. Mas as feministas foram responsáveis por naturalizar o uso da pílula anticoncepcional e inúmeros outros métodos contraceptivos. A revolução sexual também foi responsável por reduzir o tabu em relação ao exame do câncer de próstata, em relação à mamografia, em relação a não ter mais o tabu, a vergonha de menstruar, inclusive de engravidar, por incrível que pareça. Leila Diniz, ela foi um ícone da sua época, porque ela fez um ensaio fotográfico escandaloso quando ela estava grávida, usando biquíni, na praia. Aí a culpa é dela, então. Não, Eu não. detesto esses ensaios. Não. Acho que descobri a culpa. Mais uma coisa contra o feminismo. Mas veja bem, a gravidez era um tabu. As pessoas, elas tinham vergonha de aparecerem em público grávidas. E eu digo isso, eu tenho uma evidência anedótica, que é o caso da minha avó. Ela é uma gaúcha do interior, católica, que foi criada no interior de Erechim, em Gaurama. E ela me disse que as mulheres, elas tinham vergonha de serem vistas grávidas em público. Sabe por quê? Elas tinham feito sexo e ninguém poderia conceber uma situação como essa. Então era um sinal, era um tabu de que aquela mulher já não era mais pura. Ela havia casado e feito sexo. E a revolução sexual, que está sim vinculada ao movimento feminista, principalmente nos anos 70, foi responsável por reduzir tantos e inúmeros outros tabus em relação à sexualidade. Tanto que em determinados países em que não houve a revolução sexual, até hoje as mulheres têm que lidar, por exemplo, com o tabu da menstruação, que é o caso da Índia, que é o caso do Afeganistão. Não, e veja só, o Afeganistão não teve revolução sexual tanto quanto inúmeros países do Oriente Médio. Lá você vai ter caso, por exemplo, do Afeganistão especificamente, em que as mulheres, elas só podem estudar até a 4ª série, depois elas não podem mais. Portanto, elas não podem se tornar médicas, certo? Então elas não podem atender as mulheres. Só que o problema é que os homens também são proibidos por lei de verificar a condição ginecológica da mulher. Logo, essas mulheres estão morrendo devido ao tabu extremo em relação à sexualidade. No Ocidente, tudo isso foi revolucionado e mudado justamente por causa da revolução sexual. Os valores mudaram e nós paramos a ver a sexualidade como um tabu, como se ela fosse impura, nojenta, baixa e tendo que ser evitada em todas as circunstâncias e ocasiões. E, inclusive, no Oriente Médio, não me lembro exatamente qual país, existem alguns lugares em que, para fazer um exame ginecológico, os médicos usam um espelho para não olhar diretamente para a vagina da mulher.
Esse é o resultado de uma sociedade que não passou pela revolução sexual ao ponto de reduzir os tabus em relação ao sexo, em relação ao corpo humano. Agora, eu estou dizendo que não existem efeitos colaterais eventualmente ruins em algumas sociedades? Claro que existe. O caso do Brasil, por exemplo, em relação à epidemia, que eu poderia dizer, enfim, das mães solteiras. Tem tantas mulheres que não têm pai para os seus filhos. Eu considero isso realmente uma tragédia. É muito fruto triste. da revolução sexual. É muito triste, mas veja bem. Se essas mulheres, elas têm realmente acesso a uma educação formal, elas tendem a fazer sexo mais tarde, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Porque se eu não atribuo situações ruins unicamente ao feminismo, por que eu atribuiria as coisas boas a todos os outros fatores adjacentes, menos ao feminismo em relação à redução de determinados tabus, como, por exemplo, o acesso à pílula anticoncepcional, aos direitos reprodutivos no geral, ou também em relação ao exame pré-natal, enfim, a gravidez, a redução dos tabus em relação à sexualidade no geral. E veja bem, em relação à sexualidade, nós temos dados, tá? Existem evidências científicas coletadas no mundo inteiro. Quanto mais a mulher estuda, inclusive os homens também, mais tarde eles irão fazer sexo. E eu estou me referindo ao Ocidente, onde houve a revolução sexual. Países ocidentais que não têm a tal epidemia de mães solteiras, simplesmente porque essas pessoas têm uma estrutura familiar, existe educação formal de qualidade, essas pessoas estudaram mais, são mais qualificadas, têm mais acesso à educação e os métodos contraceptivos. Portanto, a revolução sexual, ela foi mais responsável por efeitos mais positivos do que negativos. Então, veja, o problema do Brasil, especificamente, é mais relativo à falta de estrutura socioeconômica, à falta de qualificação educacional e profissional do que à revolução sexual. Tanto é que, segundo o estudo do FGV, tá, cerca de apenas 13% das mães solteiras no país não têm educação superior. Ué, mas geralmente são essas as feministas, são essas as universitárias, modernetes, vagabundas, as aborteiras. Justamente são essas, as tais feministas, as que menos abortam. Por quê? Por causa da educação, por causa da estabilidade socioeconômica financeira de uma família estruturada. Os países onde há mais mães solteiras estão na África subsaariana, onde a subsaariana, essa região, demograficamente, ela é cristã, em segundo lugar, islâmica. E aí as pessoas... Opa, aí achou o problema, não, então. Convenientemente, né, Ana? Convenientemente, sendo que a gente sabe... Você sabe o que 10% de muçulmanos fazem num país? 10% só, não precisa de 20%. Peraí. A questão é o seguinte, o islamismo... O que ele é 10%? Quantos islâmicos tem nesse lugar aí? Calma 10, aí, 18%? calma aí. Não, veja bem. Não é preciso 50%. O Islã, ele é muito mais estrito, muito mais rigoroso nas suas leis e nas suas convenções do que o cristianismo. Na minha percepção, o cristianismo é muito superior ao Islã. Principalmente o cristianismo que nós temos estabelecido hoje. Isso é um fato, tá? As feministas não concordam contigo. Calma aí, mas veja bem. Elas estão erradas, eu não estou falando em nome delas. Ótimo. Estou falando em meu favor aqui. Mas veja bem. A África subsaariana, ela tem uma das maiores taxas de mães solteiras, apesar do cristianismo e apesar do islamismo. E aí, o que nós vamos atribuir essa circunstância? Falta de educação, miséria, valores ruins e retrógrados e arcaicos. Certo? Logo, independentemente da revolução sexual ou não, os efeitos estão sendo piores do que no Brasil e no Ocidente, onde houve a revolução sexual. Por quê? Porque, evidentemente, nós temos valores melhores, nós temos uma economia muito mais estável, produtiva, com distribuição de riquezas e com muito mais acesso à educação e qualificação formal e também resultado da revolução sexual, que é reduzir o tabu sexual, inclusive em relação aos inúmeros outros benefícios que eu trouxe aqui, que são oriundos dessa mesma revolução. Criei o meu canal no YouTube para falar mal do movimento feminista no geral. O Ludwig von Mises estava errado em dizer que a parte boa do feminismo é o liberalismo e a parte ruim é o marxismo? Escreve, fica mais lindo. Teve uma outra coisa aqui que a Ana trouxe sobre... Em relação aos efeitos negativos do feminismo. Eu vou conceder esse ponto pra Ana, eu acho extremamente importante, tanto é que eu criei o meu canal no YouTube pra falar mal do movimento feminista no geral, principalmente o que começou a surgir nos últimos 10 anos,
que se tornou beligerante, estridente, demagógico, anticientífico e realmente muito difícil de se argumentar. Houve também a cultura do cancelamento, que foi no auge, mais ou menos há uns 5 anos. E eu acho que é extremamente importante sempre que a gente tenha essa clareza de que dificilmente qualquer movimento social, qualquer movimento político, ele vai trazer somente coisas boas. Qualquer movimento político ou qualquer tipo de organização social vai ter efeitos colaterais e vai ter efeitos bons. O meu problema com a tese da Ana é que ela tem muita dificuldade de aceitar que, ao mesmo tempo que o feminismo tem coisas muito ruins, ele também tem coisas muito boas. E que, embora pudessem ter sido conquistadas por outros grupos, à medida do avanço das discussões, as feministas tiveram, sim, um papel muitíssimo importante, fundamental, para fertilizar, ou pelo menos para adubar determinados debates que depois, ao longo do tempo, foram aderidos pela sociedade. Eu ainda insisto que eu gostaria que você respondesse depois, em algum momento, o que você acha dessa impressão do Mises? Essa citação que eu falei do Ludwig... Eu acabei esquecendo, depois eu respondo. Eu imaginei. Então, o que você acha? O Ludwig von Mises estava errado em dizer que a parte boa do feminismo é o liberalismo e a parte ruim é o marxismo? Porque o marxismo realmente pressupõe tudo isso que você citou. Você citou aqui, ó, o cancelamento, o comportamento anticientífico, intolerante do movimento feminista, que eu sei que você gosta muito do Steven Pinker. Ele tem Tábula Rasa e o Novo Iluminismo justamente para criticar esse comportamento. Eu sei que você gosta, eu também li os livros e acho que a gente concorda sobre esses excelentes livros que a gente leu. Então, eles falam justamente sobre isso. Então, onde que o feminismo se assemelha ao marxismo? Onde ele é pró-cancelamento, onde ele é anticientífico. E onde que ele se assemelha ao liberalismo, onde ele é bom. E onde ele é bom, eu acho realmente que ele é descartável, porque o liberalismo já faz isso. Eu tô praticamente defendendo o liberalismo aqui, esse pai me perdoa. Pai, eu só tô aqui a termos, eu juro que eu não sou liberal. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu ainda tenho tempo? Tem. Eu acho que eu vou responder aquilo que tu comentou sobre o Mises, né? Porque eu acabei esquecendo antes. Sim, por favor. Então, eu concordo que, teoricamente, o liberalismo ele poderia dar conta de determinados problemas femininos. Mas aí a gente também pode voltar durante o período da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, em que foi criado o livro, né, na verdade, o manifesto em defesa dos direitos do homem e do cidadão. Supostamente, todos teriam acesso aos mesmos direitos, certo? Em que homens e mulheres todos seriam iguais perante a lei, todos eram filhos de Deus e, portanto, mereciam os mesmos direitos. A questão é que as mulheres ficaram de fora. Logo, Olympe de Gouges veio e escreveu os direitos da mulher e cidadã. E eu penso que, teoricamente, tudo sempre é muito bonitinho, muito bem escrito. A questão é, isso realmente aconteceu na prática, historicamente? Historicamente, supostamente, o liberalismo poderia dar conta, inclusive, de algumas pautas, como, por exemplo, das mulheres. O problema é que inúmeros assuntos de extremo interesse das mulheres, por bem ou por mal, fatalmente, acabou sendo, sim, desenvolvido por teóricas feministas. Elas foram essencialmente importantes como catalisadoras e pioneiras de determinadas questões e determinados assuntos, como, por exemplo, estupro. A gente pode analisar da perspectiva, principalmente ali da segunda onda do feminismo, em que determinados status na sociedade começaram a ser questionados. Inclusive, eu já comecei a desenvolver um pouco em relação a isso, porque, para mim, até a segunda onda, o feminismo estava realmente bom, embora já tivesse se perdido relativamente, mas foi esse período em que começou a se discutir, por exemplo, o estupro marital, em que a Phyllis Schlafly defendia, tá? Isso aí, inclusive, a Ana conhece muito bem, que foi essa ativista americana antifeminista, em que ela rodou os Estados Unidos contra os direitos femininos. E eu não estou sendo aqui sendo sensacionalista, tá? Ai, porque ela era misógina, isso e aquilo, porque não sei o que, ela era um mal na terra. Eu não estou dizendo isso. Literalmente, o nome do lobby dela, tá? O slogan que ela usava pra esse lobby era: não mexam em nossos privilégios. Ela entendendo isso enquanto privilégios, determinados direitos que somente eram mantidos exclusivos aos homens. A Phyllis, ela disse que era contra o reconhecimento do estupro marital. Por quê? Porque ela dizia que já havia um consentimento implícito em todo o casamento. Então, portanto, não existiria nenhum motivo para reconhecer essa possibilidade. Quem começou a discutir isso, quem foram as catalisadoras, as pioneiras,
do reconhecimento do estupro marital ou dentro de um relacionamento, questionando sobre a culpabilização da vítima, reduzindo a vergonha e o constrangimento que as mulheres tinham em serem estupradas diante das pessoas e diante da sociedade, foram as feministas. E eu reitero aqui, eu não estou dizendo que o movimento feminista ele é resumido ou reduzido somente por uma perspectiva e uma única via, em que todas são necessariamente revolucionárias. Eu mesma sou uma antirrevolucionária. Outras vertentes, elas não precisaram morrer para que outras surgissem. Ainda existem feministas não revolucionárias, como é o meu caso, como é o caso da Ava, do PSDB, que é evangélica contra o aborto. E também que a Phyllis, ela chegou a dizer que o estupro, o assédio sexual, ele seria um problema somente para mulheres que não eram virtuosas, exceto alguns casos raros. E aí, nesses casos, eu fico me perguntando, será que eu posso reduzir e explicar o conservadorismo por essa perspectiva de que, através dos frutos maus do conservadorismo, ele faz sentido? Eu acho que isso não é justo em relação às teses conservadoras, em relação aos escritores conservadores, em relação ao movimento conservador. Se eu considero que isso é injusto em relação aos conservadores, em reduzir o conservadorismo através de frases e teses horríveis, e que atualmente nós não consideramos mais como éticas, como racionais, por que eu consideraria justo reduzir o feminismo, as teses feministas, como se fosse somente um movimento e apenas através dos seus frutos ruins e não os bons? O meu posicionamento, no geral, é resumido a: se existem coisas boas no conservadorismo, existem coisas boas no feminismo. E eu não estou fazendo uma mera interpretação. Essas coisas que eu estou trazendo são fatos históricos. Não existiu nenhum outro movimento social que catalisou e foi pioneiro tanto quanto o movimento feminista em relação a se posicionar contra a violência sexual, em relação à relativização do estupro, em relação aos crimes de honra, em relação ao estupro marital e inúmeros outros assédios que eram relativizados na sociedade da época. Agora, não significa que outros movimentos não possam compartilhar das mesmas preocupações. A questão é, a história, ela é o que é, ela está disposta aqui e, portanto, não adianta tentar contorcer e fazer qualquer tipo de reinterpretação acerca do que poderia ter sido, de que existe compartilhamento com outros movimentos. Tudo bem, pode haver compartilhamento com outros movimentos, poderia ter sido, mas não foi. A realidade é essa que está posta. Inclusive, o movimento feminista, ali, mais ou menos, nos anos 90, que devido à pressão começou a reconhecer o estupro de guerra como um crime de guerra. E não somente como uma fatalidade contingencial. Nenhum outro grupo, nenhum outro movimento social se debruçou tanto sobre essas questões. Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância. E você ganha uma revista. Então, pessoal, muitas feministas me odeiam pelo que eu vou falar agora, mas eu acho que é extremamente importante de me posicionar de que eu penso que o feminismo ele precisa ser superado. A gente precisa criar algo que seja intelectualmente mais honesto, que seja eticamente mais aprimorado, tanto quanto inúmeros outros movimentos que ao longo do tempo vão se tornando defasados, porque também cometeram inúmeros equívocos e a gente precisa continuar se atualizando. Por isso que eu criei o conciliacionismo de gênero, que é uma perspectiva de que ambos, homens e mulheres, importam, que nossos problemas estão intrincados e que, através das melhores evidências científicas e através de uma argumentação, uma investigação lógico-racional, nós podemos encontrar as soluções mais eficientes e produtivas para ambos, para a humanidade no geral. Quem quiser conhecer o conciliacionismo de gênero a partir de uma perspectiva mais científica e racional, procurem Espectro Cinza em todas as redes sociais. Muitíssimo obrigada. Eu concordo plenamente, o feminismo tem que acabar. Então tu é conciliacionista, pode ser? Pode ser, complementarista. Conciliacionista, adorei. Já tem aqui uma que aderiu ao Já vou- conciliacionismo. Você tem 2 pessoas já no teu movimento. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.